Essa já é a nossa segunda aula, Filosofia para Todos. E nesse momento, nessa aula, nós vamos estudar um tema que é muito filosófico, muito querido no âmbito da filosofia, que é a liberdade. Um tema altamente filosófico. Mas eu queria situar o porquê desse tema também, como é que nós levamos esse assunto assim de maneira filosófica. Eu acho que é interessante entender que o mundo grego no qual nasce a filosofia é um mundo livre. Você se situa no mapa da Grécia Antiga? Vamos ver. Nós tínhamos cidades importantíssimas na Grécia Antiga que tem a ver com a filosofia. Uma região importante é a chamada Jônia. Na Jônia, dentro da grande Grécia Antiga, estava Mileto. De Mileto é o filósofo com o qual se costuma dizer que começa a aventura filosófica, Tales. Tales de Mileto. Quase que em linha reta, para quem está olhando para o mapa, da direita para a esquerda, você passando pelo mar Egeu, você vai fazer quase que uma linha reta e do outro lado vai encontrar Atenas. Atenas vai ser muito importante para a filosofia. Basicamente, o mundo filosófico nosso vai estar por aí, entre Mileto e Atenas, e pouco mais. Por isso, é interessante também pegar esse mapa dos gregos e entender que na Grécia havia um ambiente já, um conceito de liberdade. Na Grécia existia o que nós hoje chamamos cidadãos, os cidadãos livres, opostos aos escravos. Um cidadão livre na antiga Grécia é alguém que realmente vê a sociedade grega como um verdadeiro objeto a ser desenvolvido, mas não simplesmente o Estado como algo a ser desenvolvido, mas eu, ajudando a desenvolver o Estado, eu mesmo estou como que me desenvolvendo também. Quer dizer, o cidadão livre colabora com o Estado livre e assim a liberdade de todos vai em aumento, de todos os cidadãos que compõem aquele Estado. Quer dizer que para os gregos o conceito de liberdade é muito importante. A filosofia tinha que nascer na Grécia, porque se nós olhamos outros ambientes, os típicos ambientes do mundo oriental, parece que não estavam preparados para o surgimento da filosofia. Porque a filosofia é algo assim profundamente racional. E parece que a Ásia, a grande Ásia, o mundo asiático, o mundo oriental também, era um mundo mais religioso. As grandes religiões, como vocês sabem, são orientais e são mais asiáticas. E claro que o conceito de racionalidade está presente na religião. E nós vamos ver que esse conceito de racionalidade, ele está muito presente no cristianismo, uma vez que Jesus Cristo é o Logos, é a palavra, é algo que está levando consigo racionalidade.
No cristianismo, a valorização da racionalidade chega a um nível impressionante, mas não se pode dizer a mesma coisa das outras religiões orientais. Então, o conceito de liberdade, querido e amado pelos gregos, é um conceito que não estava muito desenvolvido em outros ambientes onde a vida religiosa talvez era mais intensa. Eu estou pensando na China, na antiguidade da China, e nessas regiões mais asiático-orientais. Tá bom, você tem expressões de um Confúcio, né? Você tem expressões de um Buda mais tarde, mas assim, nada é muito racional. É mais uma coisa meditativa, uma coisa mais oracional. A mesma explicação de como surgem as coisas estão muito envolvidas no mito. Também entre os gregos, as coisas estão muito envolvidas no mito, mas o mito grego, inclusive o mito grego, tem por trás dele uma série de argumentos racionais que também acabam promovendo o nascimento da filosofia. Então, para o grego, liberdade e razão estão como que muito unidos. É mais, eu sou livre porque racional. Eu sou racional, então eu sou livre. E essa questão da liberdade, ela é um pressuposto para pensar a filosofia. Quer dizer, se você nasce num lugar onde há muitos dogmas religiosos, e esses dogmas religiosos não têm uma base profundamente racional, você vai ter mais dificuldade para soltar a sua mente filosoficamente. Por isso nós observamos que o cristianismo é aquela religião que mais deu certo com o gênio grego. Os nossos antigos padres, os padres da igreja, ao descobrirem Platão, por exemplo, ficaram encantados com a filosofia de Platão. Um Santo Tomás de Aquino fica maravilhado com Aristóteles. Porque entre nós, os cristãos, nós já temos esta base racional. Cristo é a razão, Cristo é o Logos. Então, com essa base racional, nós sentimos como que um amor pela filosofia. Mais ainda, a filosofia, enquanto ciência, cresceu muito na mão dos cristãos. E nós podemos até falar de uma filosofia cristã. Por exemplo, é a tese do Etienne Gilson, que tem até um livro bastante amplo sobre essa matéria, História da Filosofia Cristã. Quer dizer que entre nós, os cristãos, a filosofia como ciência, ela cresce muito. Muitos dos nossos foram grandes filósofos, basta citar Santo Agostinho de Hipona. E até hoje, nós exigimos para todos aqueles que exercerão o ministério sacerdotal, antes da faculdade de teologia, cursar uma faculdade de filosofia. Todos os padres devem cursar uma faculdade de filosofia, todos. Vejam só que importância nós continuamos a dar até hoje à filosofia. Porque nós entendemos que sem a razão, sem o Logos, não se pode. Claro, por que alguém é livre? Alguém é livre porque é racional, porque é inteligente. As pessoas são livres porque elas podem ter consciência de que são conscientes.
A liberdade se manifesta, é verdade que a liberdade se manifesta em escolher uma coisa ou outra coisa. Eu posso escolher ir para a esquerda ou posso escolher ir para a direita. Essa liberdade de escolha a gente chama de livre-arbítrio. Então, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma manifestação de que eu sou livre porque eu posso escolher uma coisa ou outra. Ou seja, livre-arbítrio é liberdade de escolha. Mas como eu disse, o livre-arbítrio é apenas manifestação de que eu sou livre uma vez que eu posso escolher. Mas a liberdade, no sentido mais profundo, não pode ficar simplesmente na escolha, na capacidade de escolher. A liberdade para o gênio grego, para a filosofia grega e na grande tradição de uma filosofia que perdura, a liberdade tem que estar em consonância profunda com a razão. Então, eu sou livre quando aquilo que eu escolho está de acordo com a razão. Aquilo que eu escolho está de acordo com a razão e a razão combina com a verdade e com o bem. O que eu escolho tem uma razão de ser? Em que sentido tem uma razão de ser? Ou seja, aquilo me edifica como gente, como pessoa? Se isso me edifica como gente, como pessoa, então eu estou exercendo a minha liberdade. Se aquilo que eu faço não me edifica como gente, como pessoa, isso foge da razão. E ao fugir da razão, eu não estou exercendo a liberdade. Eu posso estar simplesmente me escravizando. Claro que alguém pode escolher seguir o caminho de um vício. É manifestação de liberdade. Mas ao seguir esse vício, essa pessoa não vai ficar edificada, não vai ser mais gente, não vai ser mais pessoa, ela não vai se elevar. Pelo contrário, ela vai se diminuir, ela vai perder liberdade. O caminho do vício é o caminho da perca da liberdade. Perder a liberdade é o caminho vicioso. Ganhar em liberdade, um caminho virtuoso. Vejam, livre-arbítrio, capacidade de escolher. Agora, isso é só manifestação. O que é a liberdade mesmo? Liberdade é essa capacidade de agir segundo a minha razão. E, portanto, a minha razão diz que eu devo descobrir a verdade e amar o bem. São essas duas realidades que me edificam como ser humano. Então, por isso, não confundam o livre-arbítrio com aquilo que eu vou chamar a partir de agora de liberdade de qualidade. Tá? A liberdade tem duas caras na mesma moeda. Cara e coroa, né? Uma mesma moeda tem duas caras. Tem duas perspectivas, né? Então, uma cara da moeda é livre-arbítrio. Claro que eu não vou negar que o livre-arbítrio é liberdade, mas mais do que ser liberdade, é manifestação de liberdade. O fato de eu poder escolher manifesta que eu sou livre, evidentemente. Mas a outra cara da liberdade, dessa moeda chamada liberdade, por sinal uma moeda de ouro, é a liberdade de qualidade.
É aquela liberdade segundo a qual eu não escolho qualquer coisa, eu escolho algo secundum rationem, ou seja, segundo a razão. Isso significa que são coisas que são verdade e bem. Alcançar a verdade e amar o bem. Isso realmente me edifica como ser humano. Isso me faz mais gente. Então, cuidado, porque há muito engano em torno ao conceito de liberdade. Outra coisa interessante, pessoal, não existe liberdade absoluta. A liberdade é necessariamente relativa. A liberdade é necessariamente limitada. Por quê? Porque nós somos seres limitados. Porque nós somos criaturas. Nós somos criaturas. E como criaturas, nós somos finitas. Só Deus é liberdade absoluta. Nós somos liberdade, nós temos liberdade, mas limitada, evidentemente. Esse assunto da liberdade absoluta só causa náusea, desgosto, que é o que causava em Sartre. Sartre tinha essa tese de que nós deveríamos ter uma liberdade absoluta, mas a liberdade absoluta de Sartre coincide também com a náusea absoluta da existência. Absoluta é eu que coloco, tá? Nesse caso da náusea. Mas é uma pena quando se quer tomar o lugar do Criador. Agora, claro que eu preciso provar filosoficamente que existe um Criador e que nós somos criaturas. Isso para a maioria de vocês é algo que nem precisaria provar, eu sei. Mas a filosofia, ela se preocupou com essas provas, as chamadas provas da existência de Deus, que um dia, provavelmente, nós vamos tratar aqui nessas aulas também. Mas é isso, nós apreciamos a liberdade é um grande dom, é uma maravilha, mas é preciso entendê-la bem para que realmente a liberdade seja princípio de edificação nas nossas vidas. O filósofo ama a liberdade, porque a liberdade é a pátria da filosofia. É Mileto para a filosofia, é Atenas para a filosofia. Então, o filósofo ama a liberdade e ele sente-se em casa na liberdade. Só que o filósofo, como trabalha o tempo todo com a razão e quer saber as últimas causas e quer saber os primeiríssimos princípios da realidade, ele situa as coisas de maneira correta. Tá bom? Então, essa foi mais uma filosofia para todos. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Por sinal, dê o like, né? Quem sabe a gente chega cada vez mais a pessoas e mais pessoas e mais pessoas e leva todas essas informações, esse conteúdo que espero que você esteja gostando e possa também dar o like, se inscrever no canal e vamos lá, né? A gente tem que chegar mais, porque realmente é algo entusiasmante poder trabalhar esses temas de verdade e com sinceridade. Até a próxima. Deus te abençoe.